Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo em mais um vídeo do Decifrando Cinema, no qual eu faço críticas, análises e indicações de filmes, livros e séries em geral. O filme que eu resolvi falar hoje com vocês é um que eu gosto bastante, que é um dos meus filmes de terror favoritos, e numa listagem dos meus filmes de terror favoritos, sem dúvida ele está entre os melhores. Estou falando do filme Alien, o Oitavo Passageiro. Dirigido por Ridley Scott, Alien, o Oitavo Passageiro foi lançado em 1979. E eu vou contar um pouquinho sobre a história de como surgiu esse clássico do terror barra ficção científica. Alien acabou surgindo como uma ideia do roteirista Dan O'Bannon, que um tempo depois se destacou por escrever histórias do filme, outro clássico da ficção científica, que é o Heavy Metal, o universo de fantasia. Mas então, o projeto dele ao escrever Alien era recriar o gênero do terror espacial, que teve seu auge nos anos 50, mas ficou meio apagado nos anos 70. Ele escreveu uma história de terror, de ficção científica, e muita gente acabou achando interessante e viu que poderia se tornar um filme. Ele levou essa ideia para os estúdios da Fox, eles gostaram e decidiram fazer um filme em torno da história dele. O Dan foi o roteirista, e no final, agora faltava para eles encontrar os outros membros da equipe. Obviamente, por ser um filme de ficção científica, a Alien tinha que ter um bom desenhista para ser o designer deles. No final, esse projeto caiu nas mãos do H.R. Giger, que era um suíço que um tempo depois tentou escrever a história para o filme Duna, que ia ser um clássico da ficção científica, mas se tornou um fracasso que já é bem conhecido. Mas então, Giger, todo mundo que acompanha o trabalho desse sujeito, sabe que o cara foi um desenhista impecável. E a obra que ele fez com Alien foi incrível. Ele criou todo o design da criatura, o design das naves, e ele, sem dúvida, é um grande responsável por esse monstro ter se tornado o ícone que se tornou. Então ele foi o designer. E ele também teve uma ajuda do desenhista francês Moebius, que a propósito também ajudou a criar algumas histórias do filme O Heavy Metal, com o Dan O'Bannon. Agora só faltava achar o diretor certo. No final, o diretor que acabou recebendo esse projeto foi o britânico Ridley Scott. Hoje em dia ele já é um ícone na ficção científica e no cinema em geral, mas naquela época ele estava só começando. Ele tinha lançado um filme que foi o primeiro dele, chamado Os Duelistas, que foi muito mal recebido, muita gente odiou o filme, e ele viu que essa era a sua segunda chance de provar que ele era o diretor certo para esse trabalho. Ele dirigiu Alien, eles fizeram o filme e ele virou um ícone. Acho que todo mundo sabe que Alien, o Oitavo Passageiro, deu origem a uma franquia inteira. A franquia Alien é uma das maiores do terror espacial. Ela deu origem de volta a toda essa onda do terror do espaço. A ficção científica passou a ter um olhar diferente depois do Alien, tanto que esse filme foi lançado no começo dos anos 80, e quem conhece os anos 80 sabe que a gente teve toda uma leva de clássicos da ficção científica. Tivemos em 77, o primeiro Star Wars tinha sido lançado, nos anos 80 tivemos o De Volta para o Futuro, e o próprio Ridley Scott usou o dinheiro que recebeu no Alien e investiu em um projeto de sua autoria, que foi o Blade Runner, o Caçador de Androides. Simplesmente uma obra-prima da ficção, quem conhece sabe que o cara é bom. E a franquia Alien atualmente está com 6 filmes, incluindo 2 crossovers com o monstro Predador. Mas vamos falar especificamente do filme Alien, o Oitavo Passageiro, o filme que começou tudo e abriu as portas para esse universo gigantesco que surgiu. Bom, a história de Alien, na verdade, ela é bem simples. Em um futuro, a nave Nostromo está numa missão para ir a um planeta buscar minérios e trazer de volta para a Terra. Eles estão na viagem de volta já para a Terra, só que de repente a tripulação, quando está na sua fase de criogenia, eles têm que ficar no sono criogênico, eles acabam sendo despertados pelo computador da nave, que conta que recebeu uma transmissão misteriosa vinda de um planeta desconhecido. E eles têm a obrigação de ir até esse planeta investigar a transmissão, saber quem está enviando e por quê. Eles vão até esse planeta e no final acabam tendo contato com uma nave alienígena, e lá um dos tripulantes se infecta com um parasita alienígena, que dá origem à criatura que é o Alien. No final, essa criatura é mortal e só tem apenas um objetivo. Bom, dois objetivos: se reproduzir
e matar. Então agora essa tripulação se vê solitária no espaço com uma criatura mortífera que eles não conhecem, matando todos um por um. E eles têm que aprender eles têm que sobreviver. E ao mesmo tempo eles começam a ter teorias de que talvez eles não saibam detalhes suficientes sobre o verdadeiro objetivo da missão deles e todo mundo suspeita de todo mundo. Alien, o Oitavo Passageiro, só por essa premissa, pode-se ver que é um terror muito bem efetuado. E eu vou explicar o porquê que ele se tornou essa obra grandiosa que ele é. Simplesmente porque a direção de Ridley Scott é muito boa. Ela é muito boa em criar tensão e o suspense. Os efeitos do filme são muito bons. Alguns deles estão um pouco datados, talvez. Em boa parte, o Alien em si, eu acho que ele não está em sua na melhor caracterização dele. Acho que isso aí é melhor nas continuações. Mas o Alien do primeiro filme é bem aproveitado, com o fato de que o Ridley não mostra muito ele. O filme chama-se Alien, mas o Alien mal aparece. E quando ele aparece, cada cena ficou icônica. Mesmo que em alguns momentos seja óbvio que aquilo lá é só um cara numa fantasia, ainda assim fica muito bem efetuado. O que ele fez aqui foi maravilhoso. O trabalho do roteiro é muito bom, é muito bem feito. Os atores estão ótimos, são bem realistas, eles não são personagens burros de filme de terror. Eles são pessoas que estão numa situação tretosa e que eles não sabem como vão sobreviver ali. E os erros que alguns deles cometem são erros que a gente cometeria também. E muitos dos clichês que surgiram nesse filme foram usados em outros clássicos que vieram depois. Bom, só por essa premissa já dá pra ver que Alien tem uma técnica impecável e é um filme de terror maravilhoso, mas ele não é só um terror, ele é um suspense muito bem efetuado. Daqui pra frente eu vou falar alguns detalhes sobre a trama, só que com isso eu vou ter que dar alguns spoilers a respeito dele. Não vou contar o final do filme, mas acho que não é exatamente um segredo o final dessa trama, já que o filme é um clássico absoluto. Mas se você quer muito ver esse filme sem ter detalhes concretos, se você quer ver ele realmente como uma pessoa que está vendo pela primeira vez, eu sugiro que você pare o vídeo aqui, veja o filme e depois volte aqui e veja o resto da minha análise, ok? Mas então, vamos lá, a partir daqui eu já considero spoiler. Para começar, o ponto central da franquia Alien, obviamente, é a protagonista do filme, a Ellen Ripley, interpretada pela Sigourney Weaver. É impressionante, mas a Sigourney Weaver para sempre vai ser lembrada pelo papel que ela fez como Ellen Ripley, a protagonista da franquia. Até aquele tempo, nos filmes de terror, as mulheres não tinham exatamente um papel muito forte. Muitas vezes elas eram as damas em perigo. A Ellen Ripley não é nem um pouco disso. Os caras, os homens da trama, que a gente pensa que vão ser os protagonistas, todos eles só fazem besteira e vão sendo mortos, um a um. E a Ripley, ela consegue se manter no controle. Ela é mais líder da missão do que o próprio capitão da nave, o Dallas. E ela vai atrás da trama e acabou se tornando um ícone. A personagem dela, Ripley, é um ícone na cultura pop. Ela é venerada por muitos. E é impressionante a gente saber que a Sigourney Weaver, ela não ia fazer esse papel. Ela, por pouco, ela recebeu esse papel só depois da Meryl Streep ter negado. Imagina só a Meryl Streep interpretando Ellen Ripley. Mas então surgiu essa personagem incrível, um ícone em geral. E também o trabalho deles com a criatura é muito bom. O detalhe que é a reviravolta que a gente recebe no filme, quando a gente tem a grande descoberta de que a empresa já sabia da existência de aliens e que a missão foi tudo uma farsa para eles irem até lá, pegarem o alien e trazerem de volta para a Terra, só apenas para que eles estudassem ele, usassem ele como arma. É muito bem planejado isso daí. E é uma crítica social muito boa. As grandes corporações que usam as pessoas sem pensar nelas e só estão aí com o lucro que vão receber e não se importam com as vidas, porque a tripulação foi toda descartável para eles. É uma jogada muito legal, ainda mais se você pensar que o alien, para sobreviver, ele é uma criatura que usa os seres vivos como parasitas. E é de certa forma o que a empresa fez com eles. Ela foi um parasita que utilizou eles para concretizar o objetivo. Genial, não acham? E também uma das minhas cenas favoritas do filme, embora eu diga que eu gosto de várias nele, são todos os momentos em que o alien aparece.
Porque todas as vezes que ele aparece são icônicos, não é? Tem a cena em que ele nasce, tem as cenas em que ele mata as pessoas, o último confronto com ele, inesquecível. Mas uma cena que eu gosto muito, que pouca gente parece analisar, é a cena quando a nave está chegando no planeta. Que é, a gente tem a visão de dentro da nave, quando está tendo a aterrissagem, e lá de dentro está tudo iluminado, está tudo claro, e por fora a gente vê que o planeta é um lugar escuro, sombrio e bem diferente do tipo de ambiente que a gente quer estar. Ou seja, a gente tem a sensação de que aquela nave, a Nostromo, antes do Alien transformar ela no inferno, aquele lá é o último ponto seguro deles. A partir do momento que eles saem da nave, a gente vê que os caras estão numa situação perigosa e estão entregues à própria sorte. Mas então, Alien, o oitavo passageiro, é simplesmente demais. Um filme recomendável para todos, clássico da ficção científica, clássico do terror. Se você gosta de qualquer um dos gêneros, você vai gostar. Se você gosta de cinema no geral, eu sugiro que você veja esse filme. Você vai ver o trabalho de gênio do Ridley Scott, com uma equipe incrível que ele teve, tantos atores que foram muito bem, Sigourney Weaver, Ian Holm, todos eles ótimos atores em seus papéis. E a trama muito boa, enfim, é um filme maravilhoso que deu origem a uma franquia incrível. Eu gosto bastante da franquia Alien e eu pretendo trabalhar mais com ela aqui no canal. Mas vejam esse filme, é fortemente recomendável. E se eu tivesse que dar uma nota para Alien, o oitavo passageiro, na minha classificação, ele é fácil, um filme nota 10. Sim, um clássico eterno do cinema. Vejam, obrigatório para todo fã de cinema. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, comentem aí embaixo se vocês já assistiram Alien, se vocês gostam desse filme, qual o seu filme favorito da franquia Alien, talvez. E deixem outras recomendações de filmes ou séries ou livros que pra gente poder analisar aqui no canal. Beleza, pessoal, até a próxima.